E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula de Química Inorgânica 2, especialmente, nós vamos dar continuidade aos assuntos que nós vínhamos trabalhando e vamos introduzir a base para a compreensão da espectroscopia em Química Inorgânica. Tudo bem? Bom, vamos lá então. Vamos supor que nós tenhamos o átomo de carbono. Se você for lá consultar a sua tabela periódica, você vai constatar que o número atômico é 6. E aí você faz a distribuição de Linus Pauling. Um S2, 2S2, para em 2P2. Para em P2, tá? Bom, então a configuração é P2. O P, pessoal, é o subnível P. E o 2 indica a quantidade de elétrons que eu tenho neste subnível, tá? Se o subnível P eu tenho 2 elétrons, como que eu posso esquematizar isso? Bom, o subnível P, nós temos quantos orbitais? 3, né? Que nós representamos de maneira esdrúxula, grosseira, como quadradinho, né? Então eu tenho 1, 2, 3 quadradinhos, que são os orbitais para o subnível P. Como eu tenho 2 elétrons, então eu vou ter que dispor destes 2 elétrons aqui nestes orbitais. Se fosse lá no ensino médio, o que nós iríamos fazer? Nós iríamos colocar um elétron no primeiro orbital e outro elétron no segundo orbital, né? Posicionado para cima, evidentemente, tá? Acontece que quando nós entramos na graduação, né, nós passamos a estudar os arranjos eletrônicos dos microestados, porque nós não temos exclusivamente essa forma, esta representação, né, do no primeiro e o outro no segundo, ambos orientados para cima. Essa é uma das possibilidades, é um dos arranjos que nós podemos ter, certo? Quando eu digo arranjo, o que eu quero dizer? Arranjo é você organizar, é você distribuir os elétrons, você arranjar. Né? Quando você estuda lá em matemática, numa matéria análise combinatória, vocês estudam arranjo, combinação, permutação, só que lá tem as nuances, né? As diferenças, um depende da ordem, outro não depende da ordem. Quando você vai fazer senha de banco, placa de carro, blá blá blá, um monte de coisa lá. Mas lá é matemática, lá, né, análise combinatória. Mas o que eu estou trazendo de lá é a questão de arranjo. Arranjo de você dispor desses elétrons, de você poder organizar esses elétrons, tá? Então, aqui na graduação nós vemos que nós podemos ter outras possibilidades. A que nós vemos lá no ensino médio é a seguinte: do primeiro elétron estar posicionado no primeiro orbital e o segundo elétron estar posicionado, não é posicionado o termo, né? Porque a gente entende que não existe o termo, é que o elétron tem a posição definida, né? Orientado, vamos dizer assim, né? Orientado. Então o primeiro elétron está orientado para cima, tá? E o segundo elétron está orientado para cima também. O primeiro no primeiro orbital, o segundo no segundo orbital. Acontece que eu posso ter o primeiro elétron no segundo orbital e o segundo elétron no terceiro orbital. Ou ainda, eu posso ter o primeiro elétron no primeiro orbital e o segundo elétron no terceiro orbital, deixando, portanto, o orbital do meio vazio. Então essas são as 3 primeiras possibilidades, adotando o elétron orientado para cima, tá? Eu posso ter esse mesmo arranjo, só que com a orientação do elétron diferente. Ao invés de estar para cima, ele vai estar para baixo. Então eu posso ter um elétron para baixo no primeiro e o segundo elétron no segundo orbital para baixo. Ou ainda, o primeiro elétron orientado para baixo no segundo orbital e o segundo elétron orientado para baixo no terceiro orbital. Ou ainda, o primeiro elétron orientado para baixo no primeiro orbital e o segundo elétron orientado para baixo no terceiro orbital. Para vocês entenderem, eu fiz aqui, ó, né, para a gente ganhar tempo um pouco. Então, ó, primeiro elétron no primeiro orbital, segundo elétron no segundo orbital. Primeiro elétron, então essa é a primeira possibilidade. Entretanto, eu posso ter o primeiro elétron no segundo orbital, enquanto que o segundo elétron está no terceiro orbital. Ou ainda, o primeiro elétron no primeiro orbital e o segundo elétron no terceiro orbital. Ou ainda,
né, o que nós podemos ter? Nós podemos ter esse mesmo arranjo, só que com a orientação do elétron invertida. Ao invés de estar para cima, vai estar para baixo. Então, olha só, mas seguindo o mesmo arranjo. Para baixo no primeiro, para baixo no segundo. Ou ainda para baixo no segundo, para baixo no terceiro. Ou ainda para baixo no primeiro e para baixo no terceiro, certo? A partir, né, destes arranjos, nós podemos fazer um outro arranjo. O que eu fiz daqui para cá? Eu mantive a orientação do primeiro elétron e inverti a orientação do segundo elétron. Veja para você entender melhor. Mantive o primeiro. Aí o segundo, ó, tá para cima, eu inverti para baixo. Aí eu fui fazendo, ó, mantive o primeiro, o segundo, inverti, mantive o primeiro, o segundo estava para cima, inverti para baixo. Aqui, ó, estava para baixo, eu mantive o primeiro. Aqui o segundo estava para baixo, eu inverti para cima. Aqui mantive para baixo, né? Cadê? Mantive para baixo. O segundo estava para baixo, inverti. Tá, então esses aqui vocês entenderam, né? Esses 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses 6 primeiros vocês entenderam. O que eu fiz? Mantive o primeiro e inverti o segundo. A partir daqui, o que eu fiz? Eu coloquei aos pares. Porque você tem essa outra possibilidade ainda, né? De ter os dois elétrons ocupando o mesmo orbital. Só que aí você tem que respeitar o princípio de exclusão de Pauli. Enquanto um está para cima, o outro tem que estar necessariamente para baixo. Então eu posso ter os dois elétrons no mesmo orbital. Eu posso ter esses dois elétrons ocupando o primeiro orbital, ou não. Eu posso ter esses dois elétrons ocupando o segundo orbital, ou não. Eu posso ter os dois elétrons ocupando o terceiro orbital. Então são mais 3 possibilidades, são mais 3 arranjos. Então tudo isso que nós estamos vendo são os arranjos eletrônicos dos microestados para a configuração P2. Evidentemente, você pode ter para uma outra configuração. Aí, se você quiser fazer, treina no caderno, pega uma outra configuração, tá? Pessoal, aqui na parte de teoria, quando a gente tem apenas um único elétron, único e exclusivo elétron, o que vai acontecer? Não importa se ele está no mesmo nível, no mesmo subnível, pode ser 2s, pode ser 2p ou ainda 3d, quer seja quaisquer um desses daí, o que vai acontecer? A energia desses elétrons e tal depende apenas do número quântico secundário, depende apenas do Lzinho. Cuidado para não confundir Lzinho, que é a letra minúscula, com Lzão, porque lá no ensino médio a gente vê os principais números quânticos, né? É o Nzinho, o Lzinho, o ML e o MS, são apenas esses daí. Quando a gente entra na graduação, a gente passa a ter outros números quânticos, que são representados pela letra maiúscula. Né? A gente vai ver o Lzão, entre outros lá, tá? Mas, quando nós estamos trabalhando com o número quântico secundário, que é o Lzinho com a letra minúscula, é justamente o número quântico secundário, né, que vai definir, entre aspas, o estado de energia para quando nós tivermos apenas um único elétron, tá? Vale lembrar que entre os elétrons, vamos supor que eu tenho um elétron aqui, o outro aqui, entre esses elétrons existe interação. Alguns livros trazem o termo acoplamento. Então, entre os elétrons existe um acoplamento, ou como queira, uma interação dos campos magnéticos, porque claro que eles vão ter campos magnéticos, isso é bem intuitivo, certo, pessoal? Elétron tem campo magnético. Então, entre esses elétrons, tá, existe uma interação, existe um acoplamento entre os campos magnéticos. Beleza, mas esses campos magnéticos são produzidos a partir de quê, Rafael? São produzidos a partir do momento de spin. Então, o momento de spin dos elétrons é responsável por fazer com que haja a presença de um campo magnético. Né? Então, essa interação desses campos magnéticos que foram produzidos pelo momento de spin, né, vai qualificar, né, uma relação entre os elétrons aqui. Tá? Outra coisa, além do acoplamento dos campos magnéticos produzidos pelos momentos de spin, nós temos também acoplamento dos campos magnéticos, só que não pelo momento de spin, e sim pelo movimento orbital dos elétrons.
Porque a gente sabe que os elétrons ele tem um movimento orbital. É um movimento, gente. Exatamente, é um movimento, ele movimenta. Então esse movimento orbital dos elétrons, que o livro traz com o nome de momento angular orbital, né, é responsável também, né, por produzir um campo magnético, certo? E o que vai acontecer? Vai existir um acoplamento desses campos magnéticos que foram produzidos a partir desse movimento orbital dos elétrons, que nós convencionamos chamar de momento angular orbital, certo? Bom, e aí quando o subnível é ocupado por diversos elétrons, eu tenho mais de um elétron, o que vai acontecer? Os estados de energia vão depender das resultantes dos números quânticos, como fala, orbitais, tá? Traduz isso, que eu não entendi nada. Se você for pegar o livro para estudar, você vai ver que os números quânticos nós temos resultantes. É chamada de resultante vetorial, né, desses números quânticos, tá? E a resultante desses números quânticos, que nós vamos estudar na próxima aula, essa resultante dos números quânticos vai inferir, né, no estado de energia desses elétrons. Mas claro, quando eu tenho mais de um elétron, na verdade quando eu tenho diversos elétrons, né? Então os estados de energia vão depender das resultantes desses números quânticos orbitais, tá? Bom, a resultante de todos os valores de L, né, de todos os valores de L que a gente pode ter, que a gente já viu isso em Química Inorgânica 1, formam um novo número quântico que é chamado de Lzão. E esse Lzão vai ser muito importante na próxima aula que eu vou revisar ele. Revisá-lo, tá? E esse Lzão vai definir os estados energéticos do átomo. Por isso que você não pode deixar de estudar o Lzão, esse número quântico. Porque é exatamente esse número quântico que é o Lzão que define os estados energéticos do átomo. Então você precisa saber do Lzão, porque é graças a esse Lzão que nós temos os estados energéticos do átomo. Muito obrigado, hein? Valeu! E desculpa a pressa porque minha bateria tá acabando, mas também demorar muito, né, não compensa. Obrigado, hein? Valeu!